Olá a todos, bem-vindos a mais um Mensagens que Edificam com o pastor Júnior César. Nessa tarde nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Então eu queria agradecer a todo mundo que já entrou, que está assistindo esse vídeo com a gente. Assista até o final, você vê como é importante falar sobre missões aqui na Terra. É um desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém, pastor? Suas considerações. Amém, muito obrigado, Leandro. Mais uma vez, segunda edição, né? E a gente se encontra muito feliz aí com a segunda edição, com um tema muito importante que a gente abordou para poder conversar um pouco com o pessoal. E com certeza, muitas pessoas que estão conosco aí nos acompanhando já, né? Estamos vendo aí pessoas que já estão se inscrevendo, né? Pessoas que já estão acionando aí seu sininho de notificação. E eu quero pedir aí para o pessoal aí, não deixe de se inscrever, de acionar aí o seu sininho de notificação para você receber todas as notificações, todo o conteúdo que nós estaremos aqui todos os dias, todas as semanas, né, do mês, com um novo conteúdo, com uma nova palavra que transforma, que muda vidas. E então, eu espero e eu aguardo aí a participação de todos que estão nos acompanhando aí no canal do YouTube. Mensagens que edificam. Amém. Tem a igreja também, né, pastor? Na rua Itajaí, ali no Conjunto Branco Vieira, a Igreja Missões Unidas na Fé. Então, o senhor também preside a igreja, então convidar todos a irem à igreja também, ali no Conjunto Branca Vieira, aqui em Maringá. Se você não é da nossa região, está convidado, né, pastor? Senão você vai estar sempre acompanhando mensagens novas, com hoje o tema missões. Pastor, a pergunta, acho que para iniciar com o pé direito aí, missões, pastor, um projeto de Deus, um projeto dos humanos, o que você pode falar para a gente? Então, como eu disse agora no começo, Leandro, é um dos assuntos mais importantes que a gente pode conversar e abordar para a igreja desta última geração, né, porque nós estamos na última geração. Né? Eu não sei se vocês, né, têm ciência disso, mas existe a primeira, segunda, terceira e quarta geração. E nós estamos na quarta geração. E dessa a palavra de Deus diz que não passará. E Jesus, ele está voltando. Existem muitos acontecimentos que estão acontecendo aí nos dias de hoje, né? E coisas que talvez algumas pessoas nem imaginariam que poderia acontecer, como, por exemplo, a pandemia que veio, ceifando vidas, destruindo vidas, levando vidas, independente da idade, da cor, da raça, Sim. né? Nós vemos aí acontecimentos catastróficos, né, que têm abatido a humanidade, fora as que já ocorriam, como maremoto, terremoto e várias doenças de várias espécies que existem, né? A ciência se multiplicando, o pecado aumentando, o amor do mundo se esfriando. Então, essa conjuntura, você pode perceber, Leandro, que as pessoas não têm mais amor um pelo outro, né? Sim, infelizmente. Hoje as pessoas elas são capazes de destruir a vida de uma pessoa por R$ 10, por 10 centavos, por 20 centavos. A vida de um ser humano hoje vale 10 centavos para uma pessoa. Né? Então a gente vê esses acontecimentos que são cumprimentos bíblicos, pelo quais também nós podemos informar que é iminente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa que nós podemos falar aqui profundamente, que missões ele é algo importante e quem quer fazer ou faz agora ou nunca mais, porque a gente sabe que estamos já se aproximando os dias da volta de Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora, porque o Pai não deixou que todos saibam. Né? A palavra de Deus diz que nem Jesus, o Filho, nem os anjos, nem os homens, mas somente o Pai sabe o dia que ele virá voltar a arrebatar uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. A importância da missão é importante porque as pessoas só conseguem ser alcançadas por meio da propagação do Evangelho. Algo como esse que nós estamos fazendo agora. Através desse canal de YouTube, a gente está alcançando milhares de pessoas. Sim. Através de uma mensagem. Certo? E para a melhor compreensão, a missão, ela não é missão do coração dos homens. Não nasceu no coração dos homens. Nasceu no coração
de Deus. Tá? E como eu posso provar isso para vocês? Como eu posso provar isso para a pessoa que está ouvindo a gente? A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: estabelecerei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhes picará o calcanhar. Do que Deus está falando aqui? Nós estamos vendo que Deus está trazendo ao coração dele algo que já estava escondido há muito tempo. Deus está projetando alguém para cumprir uma missão. E quem é esse alguém? Quem é que nasceu do ventre de Maria? Jesus. Jesus. Então Jesus é esse que Deus está profetizando lá em Gênesis. Ele está dizendo assim, olha, nascerá um que é descendente da mulher, e os descendentes dela vai pisar na sua cabeça. Tá? A cabeça de quem? A cabeça da serpente. Serpente é símbolo de quem? Do diabo. Sim. Então, Jesus é o único que recebeu esse poder do Pai, de pisar na cabeça da serpente. Mas ele ia ser ferido. E isso aconteceu exatamente. Né? Todos nós sabemos que Jesus foi ferido. Sim. Isaías 53 diz que o Pai agradou o moelho, fazendo enfermar sua carne, por causa de nós. A vontade do Pai era que seu filho fosse ferido pelos homens, e ferido, né, pelo mal, para que nós pudéssemos ser alcançados. Então, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, Deus estava elaborando um projeto chamado Missões. Para complementar isso, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, da mesma forma, da mesma maneira, eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando aqui, agora não é Deus. Quem está falando é Jesus. Porque Deus é Pai. Deus é o Criador de toda a existência. O Pai de Jesus profetizou a vinda de um missionário específico, que é Jesus. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Jesus está dizendo pela primeira vez na história. Ele chama Pedro no lugar e fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? É Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Sim. Quando Jesus ele está dizendo isso, ele está se cumprindo como um homem enviado de Deus. Ou seja, um cumprimento da profecia de Deus. Como a gente pensa que a igreja também é projeto humano, tem gente que pensa que é projeto humano. Sim. Tem gente que acha que a igreja está por aí, espalhada aí, para tudo que é lado aí, e acha que é algo comum, que aquilo foi criado pelos homens. Mas Pedro ouviu da boca de Jesus, ó, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, da mesma forma como Deus projetou Jesus como um missionário específico, a igreja também é um projeto de Deus que já estava no coração de Deus lá atrás. Um plano perfeito, né, pastor? Essa é a diferença então entre missões e missionário, pastor? A diferença entre as palavras está justamente nisso daí. O plano, que seriam as missões, e o missionário, que são as pessoas que são enviadas para cumprir esse plano. O que você pode falar para a gente? Então, o que eu poderia falar aqui? Existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre missões e missionários, né? O que é um missionário? O missionário, ele é uma pessoa convocada por Deus para uma missão específica. Como eu acabei de afirmar, que Jesus também é um missionário específico. Sim. Mas para me chegar em Jesus, eu vou ter que falar um pouco sobre isso. Sim. Entendeu? Porque o missionário, ele é uma pessoa que é convocada por Deus e ele possui algumas características específicas nele. Ele tem características especiais.
o quê? Primeiro, ele tem um propósito, ele tem uma visão e ele tem uma mensagem. Né? Sabe o que vai fazer e também sabe aonde e o lugar aonde ele vai fazer. Quer dizer, missionário ele não sai sem rumo. Missionário ele não sai assim desorientado. Ele tem uma orientação divina sobre a vida dele para fazer designar da missão. Tá entendendo? Sim. Então, quando a gente fala a palavra missionário, fala-se de uma pessoa que está sendo enviada com um propósito, com uma visão, com uma mensagem, sabe o que vai fazer e aonde vai fazer, e tem uma mensagem específica para pregar. Mas também ele possui algumas outras características também. Qual que seria? Responsabilidade, Sim. obediência, amor, porque um ser humano que tem um chamado missionário, se ele não tiver amor, ele não consegue manter o propósito. Ele não aguenta, ele não suporta, porque na verdade é muito sofrimento. Hã? E a fé, que é o pilar. Porque se ele não tiver fé também, ele não consegue vencer os obstáculos da vida, o sofrimento, as perseguições, as afrontas, os confrontos que vêm. Né? São muitas, né? São diversas situações que a gente pode falar, Leandro, sobre, por exemplo, lugares de igrejas perseguidas. Né? Sim. Aqui no Brasil é muito fácil fazer missões, porque aqui o mínimo que a gente pode receber é um confronto, alguém falando mal da gente. Mas vai lá fazer missões na China, na Coreia, vai fazer missões nesses países perseguidos, onde as pessoas têm que se esconderem e fazer cultos escondidos, porque senão serão martirizados, assassinados inocentemente. Que absurdo. Se ele não tiver responsabilidade, obediência, amor e fé, que é um dos princípios. Por quê? Responsabilidade. Porque ele não pode voltar atrás. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e venha voltar para trás. Né? Por que obediência? Porque se um missionário for com uma vida desconcertada para o campo missionário, ele corre risco de perder a vida dele para o inferno. Então ele tem que ter uma vida desobediente. E ele tem que ter amor, porque senão ele vai desistir facilmente. Ele tem que ter fé, porque ele não vai suportar as lutas. Aí ele tem que ter um camarada, uma mulher, um homem e uma mulher de Deus que também pratica a renúncia. A renúncia faz parte, então, também, pastor. A renúncia faz parte. Principalmente quando a pessoa tem um chamado de Deus, né? Eu, por exemplo, eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi pastorear uma igreja e não escolhi ser um pregador. Eu, na verdade, nem imaginava que seria um pastor e nem imaginava que seria um pregador. Que coisa. É impressionante e é algo sobrenatural, entendeu? Que nem hoje, você, por exemplo, talvez você não seja um pregador, mas talvez lá na frente, quem sabe Deus também não pode mudar a sua vida e fazer você um grande pregador. Os planos de Deus a gente não sabe. É? Sim. Então, quando alguém tem um chamado, não é a gente que projeta. É Deus que faz na nossa vida. É Deus que faz na nossa vida. Então, a prática da renúncia vem assim, ó. Por exemplo, se você é um grande empreendedor, se você é um grande homem de negócio, ou se você é uma pessoa muito bem sucedida, ou se você tem uma vida muito bem estruturada, não é rico, mas tem uma vida estruturada, o que acontece? Aquele que tem um chamado missionário, ele vai ter que deixar muitas coisas para trás. Ele vai ter que deixar muitas coisas para trás para investir no reino de Deus, a sua vida. Porque não existe amor maior do que esse, do que entregar a sua própria vida pelo próximo. E foi o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que todos os dias nós fomos levados para o matadouro como uma ovelha. Todos os dias. Você acredita nisso, Leandro? Sim. Eu acredito que o pessoal também acredita nisso. Por quê?
Porque todos os dias, quando eu prego a palavra, eu sou confrontado. E corro risco, sim. Nós corremos risco, sim, de ser maltratado pelas pessoas, perseguido pelas pessoas. Alguém se levantar no meio do público e fazer alguma coisa ruim. Porque simplesmente nem todos gostam do Evangelho. Todos podem ouvir o Evangelho, mas nem todos gostam do Evangelho. Porque nem todos são de Deus. Então, a renúncia é algo que faz parte da vida do missionário. Ele tem que desprender da terra e buscar mais a parte celestial para a vida dele. Não que ele não pode ter as coisas, não ter uma vida boa, não ter uma vida abençoada, mas para ele fazer a obra de Deus, ou para ela fazer a obra de Deus, ele tem que desprender da terra. Deus faz se desprender. O coração não pode estar na terra. Né? E ele possui uma autoridade espiritual muito forte. Para quê? Para lutar contra as hostes infernais deste mundo tenebroso de trevas. E a principal coisa, dependência de Deus. Essa é a chave do sucesso, então, para o bom missionário, né? Essa dependência, pastor. Exatamente. A dependência de Deus é algo muito difícil. Principalmente quem está no campo missionário. Porque, como eu, por exemplo, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história resumida. Eu fui chamado, eu vim de uma origem humilde. Eu vim de uma família humilde. Eu cortava cana. Eu vim de uma família bastante sofrida. Eu cuidava do meu pai, uma fase quando ele ficou doente, para ajudar o meu pai, eu trabalhava cortando cana, entendeu? Então, nós viemos de uma vida bastante conturbada também, porque eu já, desde mocinho, já estava envolvido no mundão, né? E quando Jesus, ele mudou a minha vida, me transformou, ele me chamou para essa obra com apenas 16 anos. Eu prego o Evangelho desde os 16 anos de idade. Bastante cedo, pastor. Muito tempo. Então eu já tenho já mais de 20 e poucos anos já trabalhando no Evangelho, pregando a palavra. Como pastor eu tenho 17 anos, mas como missionário e inteirando tudo, né? Sim. São mais de 20 anos. Aí, o que acontece? Quando Deus me chamou, ele me tirou do meu trabalho. Deus levantou um profeta no meio de mais de 1000, porque era por setores. O negócio de cortar cana é muito ônibus com mais de 50 pessoas cada ônibus, então juntando tudo dava mais de 1000 pessoas. Deus levantou um vaso que eu nunca tinha visto, uma pessoa que eu nunca tinha visto, e foi até mim e falou assim, ó, Deus te tira desse lugar. Ele manda te dizer que você não vai ficar trabalhando aqui, porque ele te chama para a obra. Eu tinha só 16 anos e 3 meses de convertidos em Cristo Jesus. E um homem de Deus falou isso comigo. Aí falou que Deus ia soprar meu nome para os 4 cantos da terra, que eu ia começar a andar de avião, que Deus ia me chamar como pastor muito cedo, né? E que ia viver 100% da fé. Como deixar ali, acreditar e seguir essa dependência de Deus, né? E hoje, já faz todo esse tempo que eu falei para você, há mais ou menos 21 anos, né? Que eu vivo pela fé, eu não trabalho para o homem. Eu vivo 100% dependente de Deus. De Deus. Você sabe quando faltar o último pó de café no seu armário, você orar a Deus, e no outro dia, Deus trazer na sua casa? Isso acontece comigo todos os dias. Esse carro que eu tenho hoje, foi Deus que me deu. Eu passei por 3 carros. Todos 3 carros foram Deus que me deu. As viagens que eu viajo de avião, foi Deus que me deu. Estou indo para a África, é Deus que está fazendo na minha vida também. Entendeu? A gente consegue pagar a equipe aqui, é Deus que faz também. Mas não é trabalhando para o homem que eu faço isso. É de maneira sobrenatural. Isso te chama dependência de Deus.
No canal aqui vai ter bastante coisa sobre essa missão na África. É um desejo que Deus despertou no coração do pastor já há alguns anos. Então nós vamos postar bastante conteúdo dessas viagens. Agora, para a África, agora, a gente vai ser a primeira viagem. Perfeito. A gente vai fundar a nossa igreja lá. E existe já um povo lá, já formado, né? Mas é uma terra muito carente, né? É uma terra muito carente, onde crianças passam fome. Crianças, meninos pequenos matam o irmãozinho por causa de um prato de comida. Né? A escassez é muito grande lá na África. Inclusive, né, para o pessoal aí do YouTube aí, que queira nos ajudar, né? Sim. Com alguma quantia, algum valor, é só entrar em contato. Eu acredito que vocês vão colocar lá Sim, vai ter no na rodapé descrição. lá, né? Uhum. O número do contato vai aparecer aí no canal do YouTube. E vocês podem entrar aí no privado e nos chamar aí para a gente estar conversando sobre você contribuir. Logo, logo a gente vai estar passando aqui também no nosso canal de YouTube o nosso trabalho, mostrando para a população, mostrando para o pessoal o que nós estamos fazendo na África. Coisa muito linda. Né? Nós, esses dias agora, semana retrasada, a gente alimentou mais de 50 crianças, todas agradecidas e apenas com arroz e feijão. Né? Alegre e feliz, porque lá não se pode dar, vamos supor, mistura para eles. Eles têm que ter comida para durar. Né? Então, quando eles pedem alguma coisa, algum alimento lá, eles vão pedir feijão, arroz, macarrão, alguma coisa que dure o mês inteiro. Porque se for uma coisa que acaba, eles vão passar fome. Eles não têm condições de estar comprando comidas lá. Né? Então eu peço ao pessoal, né, entrar em contato conosco aí. Vai aparecer no rodapé o telefone, né, no privado do nosso WhatsApp, né? Com certeza. E nos ajude com algum valor que Deus colocar no seu coração, porque missões se faz com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as pessoas que se contribuem. Certo? Aí, falando um pouco sobre a diferença, né? Nós vemos que o missionário é uma pessoa habilitada, né? Com algumas características para poder ser enviado. Mas também existe também a palavra missões, né? Que o verbo significa enviar e enviado. Entendeu? Sim. A principal diferença, então, um é o enviar, o ato de enviar como verbo, e o outro seria o enviado, a pessoa responsável por realmente cumprir essa missão. É isso, pastor? Sim, com certeza. Eu vejo assim, a palavra de Deus diz em João capítulo número 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a palavra de Deus ela fala sobre esse assunto, enviou, está falando sobre a palavra missões. Né? Jesus é um missionário e missões é o Pai enviando Jesus. Para diferenciar um pouco, né? Sim, ficou claro. Então, aquele que envia é Deus. E aquele que faz a obra missionária é Jesus, o Filho. Ele foi o primeiro missionário, pastor? Quem que pode dizer que foi o primeiro missionário na Terra? Foi Jesus ou antes mesmo já tinham tido missionários? Jesus, ele veio com o objetivo de anunciar, né? Tem uma diferença também, porque Jesus, ele veio primeiro formar um grupo de pessoas, né? Que é os apóstolos, são 12 apóstolos, ele iniciou, ele podia começar sozinho, mas ele não começou sozinho, ele resolveu chamar pessoas, são 12 discípulos, e com esses discípulos ele dá aula sobre missões, tá entendendo? Sim. Então, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus, primeiro, é discipular. Segundo, pregar o Evangelho, ou seja, deixar o Novo Testamento registrado, né? E depois
A outra missão é específica. Quando eu falo missão específica, eu falo de algo que ninguém pode fazer. Você entendeu? Sim, especial. E Jesus fez algo que ninguém pode fazer. O que ele fez? Morreu para nos salvar? Morreu por nós. Porque a Bíblia diz que quando Deus procurou um homem para fazer isso, porque Deus procurou, Deus não encontrou um homem justo, um homem capaz, um homem puro, um homem que não tivesse pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, todos nós estamos. Então Deus teve que olhar alguém, procurar alguém. Aí, o que ele achou? Jesus. Ele achou Jesus. Ele vai pegar o seu unigênito filho, ou seja, a única coisa que ele tem no céu, para enviar como missionário no meio dos pecadores. João capítulo de número 1 diz que ele é o verbo encarnado. Ele veio e se fez carne e habitou entre os homens, entre os pecadores. Este é um dos maiores desafios de Jesus. Porque ele deixou um céu puro, um céu sem pecado, um céu de glória, para ser humilhado, rejeitado, repudiado e maltratado, ferido e se fazer menor do que os anjos, porque os anjos são poderosos. Mas Jesus está acima dos anjos. Porque quando ele desceu para a terra, ele se tornou menor do que os anjos, assim como nós também somos. E nós somos seres limitados, mas o anjo é poderoso. Então o anjo está acima de nós. Sim. Entendeu? Quando Jesus veio para a terra, ele se tornou homem. Homem encarnado mesmo. Então Jesus, ele fez aquilo que ninguém fez, morrer na cruz do Calvário. Eu vou te fazer uma pergunta para o pessoal. Você suportaria morrer na cruz do Calvário? Jamais. Da forma como Jesus foi morto? De forma alguma. Jesus ele foi preso junto com outros criminosos. Mas o que fizeram com Jesus, não fizeram com os criminosos. Porque o que fizeram com Jesus foi incomum, insuportável. As feridas que fizeram nele. A forma como assassinaram ele. Mataram ele. E o pior de tudo, o seu próprio povo é que condenou. O seu próprio povo é que rejeitaram. Hã? E isso acontece muito no dia de hoje também. Quantas pessoas crucificando Jesus? Quantas pessoas repudiando Jesus? E quantas pessoas que estão novamente condenando Jesus no Calvário? E é o seu próprio povo. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio que era para os seus, mas os seus não receberam. Deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus a todos quantos creem em seu nome. A salvação era só destinada para Israel, mas Israel tropeçou. A salvação passou para nós. A oportunidade de ser salvo passou para nós. Mas mesmo assim, muitos que estão dentro da igreja, que são o seu próprio povo, repudiam Jesus dentro da igreja. É uma coisa que a gente acaba se entristecendo. Né? São as pessoas que não reconheceram ainda o que Jesus fez por ele. A dor, o sofrimento, aquilo que ninguém fez e que ninguém podia fazer por um ser humano, Jesus fez. O missionário enviado de Deus, o unigênito do Pai, o Salvador do mundo. Amém. Que missão perfeita, né? Os planos perfeitos, uma missão perfeita para ser cumprida, né? Assim, dando sequência. E, pastor, quem que pode fazer missões? Assim, todos estão disponíveis, todos estão aptos a realizar missões, pastor, ou não? É específico, um chamado específico, a uma hora específica. Então, assim, o pessoal nos pergunta bastante, quem que pode fazer missões? Qualquer um pode fazer missões? Bom, as pessoas primeiramente têm que entender que elas precisam ouvir a palavra e crer. Elas precisam estar inseridas no corpo de Cristo. Elas precisam descer as águas batismais e elas precisam passar por uma pré
preparação. Né? Porque ninguém faz nada sem preparação. Né? Ninguém vira um advogado sem preparação. Ninguém vira um juiz sem preparação. Ninguém vira nada sem preparação. Ele tem que passar por um aprendizado. Primeiro, são duas escolas. São duas escolas. A primeira é aquela que o pastor ensina, teoricamente. O ensino da palavra. Mas a segunda, só Deus pode ensinar. Sabia que existe isso? Sabia que existe isso, pessoal? Existe o ensino apostólico, mas o ensinamento de Deus. O deserto de Deus, a escola do missionário que vai ser enviado por Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo de número 2, nós vamos ver Jesus falando assim, ó. Subi para Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E semeei testemunha tanto em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. Então Jesus falou, antes de vocês serem minha testemunha, vai para Jerusalém. Fica por lá. Até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Depois semeei testemunha. Depois semeei pregadores. Depois semeei pastores. Depois semeei evangelista. Depois semeei um levita de Deus. Depois semeei qualquer coisa dentro do ministério. Entendeu? Sim. Mas ele disse, antes vai para Jerusalém. Vai se preparar, vai buscar. Existe um quartel de preparação para isso. Existe um quartel. É a igreja. O lugar de preparação de um missionário é dentro da igreja. Ninguém pode fazer missões sem estar inserido dentro do corpo. Ele precisa estar dentro do corpo e abaixo de uma autoridade para que ele possa ser preparado, ou ela ser preparada, para esta missão específica. Outra coisa que eu preciso aqui falar para vocês, que eu não sei se foi perguntado aí, que eu não prestei atenção. Por favor. Mas também, Deus também foi um missionário. Ele foi o primeiro missionário da Bíblia. Ok? Ok. E ele aparece lá no livro de Gênesis como o primeiro missionário. Antes mesmo da semente da mulher nascer, que é o missionário específico, que é Jesus. E ali, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17, nós vemos aqui, ó, que Deus ele aparece com uma mensagem de advertência. Foi quando ele disse para a mulher e para o homem, Adão e Eva, de toda a árvore do jardim comerá, e menos da árvore que está no meio do jardim. Deus está pregando. Deus está trazendo uma mensagem de advertência. Deus está falando como? Então Deus ele mesmo próprio se enviando no jardim. Porque o primeiro missionário é ele. Aí depois ele aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 11. Ele aparece como uma mensagem de conserto. Como é essa mensagem de conserto? Essa mensagem de conserto é assim, quando o homem pecou, ele não ouviu a primeira mensagem, que era a mensagem de advertência, para poupá-lo do pecado, para que o homem não pecasse. Aí vem a segunda mensagem, depois que o homem fez o ato pecaminoso, que o homem pecou, que ele transgrediu a lei de Deus, que ele desobedeceu, aí vem a mensagem de conserto. Pegue um carneiro, esmole ele, tira a pele dele e se cubra. Porque ambos estavam nus, né? Sim. E eles não se viam nus. Eles não viam as suas vergonhas. É que o estado de inocência caiu por terra. E veio o estado da malícia. O estado da malícia é o pecado. É quando uma criança nasce com um estado de inocência. Mas quando ele começa a ver o mundo, ele começa a ter um estado de malícia. Ele começa a ver as coisas. Então, as vergonhas deles era o pecado.
Sim. A vergonha deles era o pecado. Então eles passaram a se ver e terem vergonha dos seus próprios corpos. Aí Deus fala, pegue o carneiro, esmola ele e pega a pele e se cubra. Você sabe me explicar o que é isso? Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui é mais uma profecia. De quem? Profecia de Deus também. Uma profecia de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, quando estava batizando o pessoal no Rio Jordão, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 diz que ele é conduzido como uma ovelha muda perante o seu toqueador. Então Jesus é a ovelha que estava sendo imolada profeticamente ali no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. A mensagem de Deus foi uma mensagem salvífica, uma mensagem missionária, uma mensagem para que eles pudessem se converter, uma mensagem para que eles pudessem ter suas vidas transformadas, uma mensagem que pudesse trazer esperança para eles. Mas Gênesis capítulo 3, versículo 21, ele fala que Deus aparece com outra mensagem, que é a mensagem de perdão e restauração. Então, eles pecaram, mas Deus ele trouxe a mensagem de advertência, conserto e perdão. Deus está sempre pronto para perdoar, e a obra missionária ela é muito importante na igreja por causa disso, para alcançar os pecadores, para levar Jesus, para levar o perdão para as pessoas, para levar a restauração para as pessoas, né? Então, essa é a primeira função do missionário, que é propagar a palavra, mas existem muitas outras coisas, né, envolvidas no campo missionário que são muito importantes, com várias maneiras de se fazer missões, né? Tem gente que não prega, mas ora. Tem gente que ora, e dizima e oferta, né? Sim. Mas tem gente que é chamado para ser um empreendedor, investidor. Ele investe no reino de Deus. O pastor precisa de alguma coisa lá na igreja, lá aparece um missionário empreendedor. Ele chega lá e fala, Deus falou comigo, pastor. Eu vim trazer aqui uma cesta básica. Eu vim trazer aqui umas roupas para doar para as pessoas carentes. Vim trazer remédio. Então, alguma coisa, Deus fala com esse empreendedor e ele vai lá e obedece. Isso é um exemplo, né? Ele não prega, mas ele faz a missão de um outro lado. Então, cada pessoa tem uma... Por isso que eu falei para você sobre missão específica. Sim. Por isso que eu falei para vocês sobre a missão específica. Porque cada pessoa tem um jeito diferente. A missão específica de Jesus foi morrer na cruz. Ninguém podia morrer na cruz. E talvez um empreendedor faça assim, outros só oram, intercedam. Tem gente na igreja que ele não consegue pregar, ele só sabe orar. Sabe orar. Tem gente que não consegue cantar. Ele só sabe adorar a Deus. Ele chega lá, ele levanta a mão, ou ela chega lá e né, levanta a mão. Sim. E começa a adorar a Deus, mas adora como nunca, rapaz. Coisa, né, fenomenal mesmo. Mas é o talento que está na pessoa. É a missão dela. Você sabia que tem mulheres que são chamadas só para gestar filhos? É a missão delas, então. É a missão dela. Tem gente que morre só gestando filho. Tem mulheres aí que tem 10, 15 filhos. Algumas antigas, né, que eu falo que já tiveram mais. Né? Então, o que acontece? Eu posso falar o seguinte, que essas gestaram. Mas se você olhar na família dela, tem pregador, tem pastor, tem cantor, tem empreendedor, missionário, tem de tudo um pouco. Quer dizer, aquela mãe, ela não pregou, não cantou, mas só orou e gestou e adorou. E teve filhos específicos, com um chamado específico. E cumpre a missão dela também com excelência, né, pastor?
Muito interessante. Interessante. Você pode ver que Maria ela teve uma missão. Perfeito. A missão dela foi o quê? Gerar Jesus. Aí depois de Jesus veio os filhos dela. São os filhos de José. Na paternidade física. Porque Jesus, ele Espírito Santo. ele foi vindo pelo Espírito Santo de Deus. Maria, quando o Espírito de Deus se apoderou, ela teve essa gestação sobrenatural. Na verdade, eu acredito que Jesus nem tocou na carne de Maria. Ele foi gestado de forma sobrenatural, ele nasceu sobrenatural, porque ele é santo. Sim. Entendeu? Mas ela teve os filhos de José também, só gestou. E foi até o final com Jesus. Coisa linda. Que a Bíblia diz que ela foi chamada de agraciada, bem-aventurada. Feliz é você. Feliz é tu, mulher, que geraste o Salvador. Olha a missão de Maria, espetacular. Nenhuma mulher vai ter o mesmo privilégio de gestar como Maria, de forma sobrenatural. Não existe. Podemos ter uma gestação de outras formas. Mulheres estéreis, que tem filho, porque eu oro, né, para pessoas e já tem um monte de testemunhos de mulheres que engravidam sobrenaturalmente, que não tinha condições de engravidar, mas não tinha projeto aí, foi falado, engravidou. Então, Deus ainda faz isso nos nossos dias. Entendeu? Com certeza. Então, é uma missão específica, né? Nós vemos aqui Jesus, ele é falado de várias formas aqui, pronunciado pela Bíblia Sagrada como o enviado de Deus, né? E eu vou citar alguns versículos para esclarecer melhor a forma como é exposto a palavra de Deus. Ó. Em João capítulo 6, versículo 29, diz que Jesus asseverou: a obra de Deus é esta, que criai naquele que por ele foi enviado. Então, que criar em Deus, o Pai, a qual enviou Jesus. João capítulo 3, versículo 17, diz: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, aqui fala de novo, o verbo enviou. João capítulo 3, versículo 16, a qual Cristo vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito. Né? É a expressão bíblica em vários aspectos de capítulos bíblicos, falando, né, diferentemente em vários lugares, através de pessoas diferentes, falam a mesma coisa sobre o verbo enviar. Mas aqui eu estou pegando apenas poucos versículos para poder esclarecer melhor. Na epístola de João, capítulo 4, versículo 9 até 10, diz: foi desse jeito que manifestou o amor de Deus para conosco, haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Então nós vemos aqui que é o próprio Deus que tem essa missão de enviar, essa missão de criar, essa missão de ser um missionário também. Né? Deus, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo, como Jesus também pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Jesus pode ser o pão da vida, pode ser a água, ele pode ser o vinho, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Sim, perfeitamente. Ele pode ser a rocha, ele pode ser a nuvem, ele pode ser a chuva, ele pode ser muitas coisas, porque a missão dele é variável. Jesus. Sim, é importante a gente esclarecer. Então, a nossa missão, então, ela não é transferível. Concorda, pastor? Exatamente. Bom, você tem a noção, assim, por que essa missão ela não é transferível? Um dom especial, uma coisa foi concedida e enviada a mim, como se você estivesse recusando. Então, você deve cumprir a sua missão. Por isso, pastor. Exatamente. Tem missão que ela não pode ser revogada. Ela não pode ser revogada. Pastor, existe pessoa substituível? Existe. Mas tem missão que ela é irrevogável. E se a pessoa não cumprir, corre o risco de morrer e ir para o inferno. Eu assim acredito, não sei como o pessoal acredita, não sei como vocês acreditam,
Por quê? Porque, como eu disse, é uma responsabilidade com Deus. O missionário tem essa característica que eu falei no começo. É uma responsabilidade que ele carrega a vida inteira. Na minha mão pode ter uma nação inteira. Entendeu? Sim. Como pode ter uma cidade inteira, como pode ter um bairro, pode ter uma rua, ou como pode ter uma casa. Mas às vezes está na mão daquela pessoa. Existem pessoas, Leandro, que vai ser alcançado por mim, mas existem pessoas que só vai ser alcançado por você. Existem pessoas que vão ouvir eu, mas existem pessoas que vão ouvir somente você. Existem pessoas que vão espelhar em mim, mas existem pessoas que vão espelhar em você. Por que a missão é intransferível? Ela é intransferível. Ela não pode ser dada à pessoa de terceira. Aquilo que você tem que fazer não pode ser passado para a pessoa de terceira. É você que tem que fazer. E é como eu temos falado aqui, missão específica. Por exemplo, aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz, ó, Paulo dizendo, porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim importa a obrigação de proclamar, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele tinha clareza da missão dele, né? Assim, está bem claro que a missão dele não poderia ser revogada. Ele está dizendo, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ele sabe que ele vai ser cobrado por Deus. Ele tá esclarecendo que uma pessoa que não cumpre o propósito da missão, ele vai ser cobrado por Deus. Ele pode ser cobrado tanto em vida como na morte. Porque a missão é algo imposto por Deus. Está falando aqui, ó. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha importa. A palavra usada é imposição, é importa. Deus está impondo uma situação. Deus não está te pedindo um favor. Tá entendendo? Sim, perfeitamente. Então, eu acredito que o pessoal está entendendo também. A imposição divina. Olha só o que a Bíblia diz. Em Marcos capítulo 15, versículo 16, diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eles beberão coisas mortíferas, não se fará dano algum. Serão picados por serpentes, não acontecerá nada. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falando sobre a obra missionária. Mas Jesus não chegou falando assim, ó, por favor, vão e preguem a minha palavra, não. Ele não pediu favor. Ele pôs, ide por todo mundo. É uma imposição, tem que ser obedecida. Perfeito. O próprio verbo já está no imperativo, né? De expressão do desejo, expressão da ordem, né? É uma ordem. Uma ordem. É uma ordem imperial. Se você for ler aqui ainda no mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, ele diz assim, ó, olha que interessante aqui. Se prego espontaneamente, de boa vontade, tenho direito de recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Quer dizer, Paulo sabe que aquilo foi imposto, então ele está ali pregando realmente por uma obrigação. Mas, ao mesmo tempo, espontaneamente, porque ele não pode ser contrariado também. Mas ele fazia com amor também, né? Com destreza, com amor. Estudava a palavra para poder falar, né? Independente da obrigação, né? Ele recebia isso também como um talento, né? Automaticamente, Leandro, isso vai ser trabalhado no homem. Sim. Inicialmente. Aqui eu disse no começo aqui sobre preparação. Perfeito. Isso vai ser trabalhado no homem. Porque ninguém para começar, ninguém se converte por conta própria. Eu vou lá receber Jesus, dá trabalho. Deus tem que trabalhar no homem, Deus tem que preparar o homem para que ele receba a semente da palavra. Não é assim. Você prega, a pessoa se converte. Não é assim.
Você prega e tem gente que demora 10 anos para se converter. Outros 20 anos. Outros na beira da morte. E outros inicialmente. Por quê? Porque existe um terreno a ser preparado. Porque cada homem tem um coração, tem uns que são duros demais para Deus. No YouTube anterior eu até disse sobre isso. O que é mais fácil, salvar um pecador ou curar uma enfermidade? Deus provou claramente que é mais fácil curar uma enfermidade do que salvar um pecador. Por quê? Porque o homem tem um coração duro. Contrito. Entendeu? Sim, sim. O homem é difícil de se entregar. E a Bíblia, ela é pregada por esse motivo. Olha só o que a Bíblia diz. E o Espírito de Deus, enviado pelo Pai, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sem a pregação do Evangelho, não tem como o Espírito Santo convencer. Então, quem vai convencer que aquela pessoa está errada no seu pecado é o Espírito Santo. Ele vai falar para a pessoa, você está errado. Olha o que a minha Bíblia está falando, a palavra está falando. Veja lá, é proibido por Deus beber, é proibido por Deus traficar, é proibido por Deus roubar, é proibido por Deus estuprar, é proibido por Deus falar mal da vida dos outros, é proibido comprar e não pagar, é proibido. O Espírito Santo vai começar a falar. Tem gente que não dorme de noite. Tá entendendo? Sim. Quando o Evangelho é pregado, ele não dorme de noite, porque o Espírito Santo vai na casa da pessoa. Ele começa a incomodar aquela pessoa. Ele começa a falar com aquela pessoa profundamente. E daí a mudança começa. Por isso que é muito importante que o chamado seja obedecido. Por causa da proclamação da palavra de Deus. Sem ela, o Espírito Santo não pode falar com o homem. O Espírito Santo não pode locomover. A Bíblia diz que não é por força, e não é por violência, mas pelo poder do Espírito. Nenhum homem pega o outro pela gravata e puxa para a igreja. Não pega uma mulher lá no colo e leva para a igreja. Não tem jeito de fazer isso. Só Deus para mudar o traficante, o bandido, a prostituta. Só Deus. Só Deus. Para concluir aqui, ó. Sim. Sobre não é transferível. Olha isso daqui. Jonas capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Nínive, e prega contra ela. Ah, minha gente, vocês veem como que é a situação. O homem de Deus recebeu uma ordem de Deus imperativa. Vai até a cidade de Nínive, que significa morada de Nínive. Prega contra ela. Sabe o que Jonas fez? Ele se recusou, né? Aí a Nínive. Ele olhou para Deus e falou assim, Deus, eu não vou não. Porque aquele povo é muito mau. E aquele povo vai me matar. Vai me destruir. E Deus já tinha dado ordem, vai e prega contra ela. Deus, ele não pediu favor para Jonas, não. Ele disse, tem que ir. Você vai. O que foi preciso? Jonas, ele correu para um pé de aboboeira e deitou lá no meio do calor no deserto, deitou lá no pé de aboboeira e ficou lá, debaixo da sombra. Aí Deus fez a aboboeira secar instantaneamente. Ô Deus, o senhor fez a aboboeira secar, Senhor? E eu estava aqui, debaixo do sol. Aí, o que significa isso? É que quando alguém não quer cumprir a missão de Deus, está apegado com as coisas da terra, porque a aboboeira traz o quê? Conforto, refrigério, Sim, perfeitamente. segurança. Para sair da zona de conforto, né? Conforto. A pessoa não quer deixar o conforto, não quer deixar a terra para fazer o que Deus manda. Está faltando missionário por causa disso. Na nossa geração está faltando missionário por causa disso. O mundo é materialista. O mundo tem muita coisa para oferecer nos dias de hoje e as pessoas estão deixando de falar do amor de Jesus por causa de um pé de aboboeira.
Mas Deus vai fazer secar. Deus vai secar muito o pé de aboboeira. Para que os missionários se despertem nesta geração do arrebatamento da igreja. Para que os missionários venham fazer o que Deus quer. Daí, ele não contentou, ele foi para pegar um navio chamado Tarse. Você sabe o que a palavra Tarse significa? Tormento. E o que aconteceu nesse navio, pastor? A pessoa prefere ser atormentado, passar por sofrimentos, do que obedecer o que Deus está lhe dando ordem. Vai para o navio, chega lá, começa a dar um naufrágio, vem uma tempestade e começa a menear todo o navio, e o povo fica todo apavorado. E quando o povo sai procurando apavorado, o que está acontecendo? Sabe aonde vão encontrar Jonas? No porão do navio. Deitadão lá. Achando que está se escondendo de Deus. Tem muitos Jonas no porão e tem muitos Jonas debaixo do pé de aboboeira. Mas lá Deus vai encontrar esse Jonas. O povo acha aquele homem deitado lá e fala: o que tu é, rapaz? O que tu faz aqui? Ele fala: eu sou profeta. Então você é o problema da tempestade. Tum! Pega o Jonas e lança na água, no mar. O mar é outro problema mais profundo ainda. Não contentou o mar, porque o mar é problema, é luta. É gente que entra numa situação difícil. Já não basta uma tempestade. Já não basta um pé de aboboeira secar. Agora lançado no mar do sofrimento, é coisa de louco. Muita gente entra no mar e não obedece o chamado ainda. Não obedece. Então resta o quê? O ventre de uma baleia. E agora? Dentro do ventre de uma baleia. Aí cumpre-se a palavra tormento. Porque é considerado, quando ele faz a oração a Deus, aí ele se humilha para Deus. Quando ele faz a oração, ele fala assim: do meio do inferno, eu te clamo a Deus. Porque ali é como se fosse um enxofre. Ele estava sendo atormentado na escuridão do ventre de uma baleia. Mas estava vivo lá. É que ele tinha que cumprir o chamado. Ele precisou se humilhar, pedir perdão a Deus e pedir para Deus que se ele tirasse ele do ventre da baleia, que ele ia pregar para Nínive. Aí Deus deu ordem para o peixe: lança ele lá, na terra de Nínive. Não, ele não teve outro endereço para ir. Direto. Tinha que ir direto. Então, tem muitos missionários que estão debaixo do pé da aboboeira, no porão, no mar, e outros estão dentro de um peixe. Estão sendo atormentados. A ordem de Deus para a sua vida é que você seja lançado em Nínive e cumpra a missão que Deus tem te dado. É isso aí. Senão você vai continuar sofrendo até o final da sua vida e corre o risco de ir para o inferno. Eu não estou aqui decretando isso, mas estou dizendo que corre o risco. Certeza. Corre o risco. Eu vou contar uma pequena história só para terminar. Claro. Tá? De uma senhora que ela era uma jovem ainda. Um testemunho muito conhecido nas redes sociais, de um grande pregador renomado, e eu estou aqui na mesma linha de pensamento dele, porque de fato foi algo que aconteceu, né? Essa mulher era jovem, ela não era casada. E ela tinha um chamado. O chamado dela era para uma nação inteira. Uma nação. Ela tinha um chamado para pregar para uma nação. E ela disse para Deus assim: Deus, eu vou me casar primeiro, depois eu vou fazer missões. Ela casou. Aí Deus continuou chamando aquela mulher para a obra missionária.
Aí ela disse, Deus, eu me casei, agora eu preciso ter meus filhos. Ela teve os filhos dela. Aí Deus continuou chamando ela. Aí ela disse assim, Deus, eu já tive meus filhos, mas agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Dos meus netos. E eu pergunto para os missionários, qual é a desculpa que vocês estão dando para não cumprir o chamado de Deus? Aos homens e às mulheres de Deus, às pessoas que Deus tem chamado para a obra. Qual é a desculpa? Porque Deus não vai aceitar a sua desculpa. Assim como não aceitou a desculpa de Jeremias, que dizia que não passava de uma criança, mas disse Deus, não diga que você não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E tudo quanto eu mandar você falar, tu falará. Mas Deus não aceita a nossa desculpa. Moisés, o grande profeta, disse, eu sou um homem de língua pesada. Não, Deus, manda Arão falar por mim. Aí Deus disse, tudo bem, Moisés. Arão fala por você, mas eu falo por você. Entendeu? Perfeitamente. Quer dizer, Deus só podia falar por meio de Moisés. E Arão só falava o que Moisés falava. Que a missão que era para Moisés fazer não era de Arão, era de Moisés. Então o que acontece? Esta mulher, ela foi dando desculpa. Quando chegou um tempo, passou-se os tempos, ela já estava com mais de 80 anos de idade. Ela não tinha feito a missão que Deus tinha dado ordem para ela fazer. E um certo dia, um profeta ia passando numa rua, e era a rua da casa dela. Um homem nunca visto por essa mulher. Aconteceu, é fato, tá? Não é história que eu estou contando, não. É fato. É real. Isso aconteceu, isso é verídico. O homem que nunca tinha visto aquela mulher, ouviu a voz de Deus do lado de uma rua. E Deus disse, passa para o outro lado da rua e vai até o portão tal. Toca a companhia e diga o que eu vou te falar. Ele foi lá, tocou a companhia, a mulher apareceu, quem era jovem, que foi chamada quando era jovem, já estava com mais de 80 anos de idade. O homem de Deus, sem saber de nada, disse, eu te chamei quando tu era jovem ainda. Mas tu não me ouviste. Eu tinha uma nação nas tuas mãos. Te cobrarei cada alma que morreu sem salvação. Uma por uma. Sabe o que aconteceu naquela hora? Ele pegou e virou as costas, nem saudou ela com a paz. Ele virou as costas. Quando ele virou as costas, a mulher caiu fulminada. Deus matou a mulher. Sabe por quê? Porque negou o chamado de Deus até o último dia da vida. Deus deu oportunidade a vida inteira, são 80 e poucos anos de oportunidade. E por a desobediência dela, levou ela a ser fulminada. E você acredita que ela está sendo cobrada aqui na Terra? Qual seria a sua resposta, Leandro? Não. Então, raciocine aí. Será que essa mulher está sendo cobrada, pessoal? Aqui na Terra, não. Ela ficou 80 e poucos anos aqui e não cumpriu o chamado de Deus, deu vida para ela. Mas na hora que Deus entregou o recado final, ela morreu. E aí? Ela caiu na hora. Então aqui está a importância de entender um chamado específico, algo que ninguém pode fazer por você. Às vezes, eu estou aqui, conversando com as pessoas através do YouTube. Você acha, Leandro, que eu vim aqui fazer essa gravação e passar uma informação para o pessoal, falar com o pessoal à toa? Não. Tem uma missão. Isso aqui é de Deus. Deus me trouxe aqui, eu tenho certeza absoluta. Deus está alcançando pessoas nesse momento, através das redes sociais, no canal do YouTube. Pessoas estão recebendo a mensagem de Deus. E com certeza, muitas pessoas terão suas vidas impactadas depois desta mensagem, Leandro. Vocês podem ter certeza disso.
mensagens que edificam. É isso aí, pessoal. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você tem gostado dos conteúdos que a gente tem compartilhado, manda para o seu amigo. Pega o link, manda no WhatsApp, recomenda esse canal para as pessoas. Nós vamos estar aqui toda segunda-feira trazendo uma mensagem nova para você, falando sobre missões, para você, ajudando você a descobrir qual é a sua missão. Entendeu? Procure uma igreja mais perto de você, vá, louve o Senhor, descubra qual é a sua missão, o seu talento, né, pastor? E realmente siga a sua obra. Pastor, as considerações. Muito obrigado, Leandro, né, por estar aqui com vocês mais uma vez, né, fazendo essa gravação abençoada, onde as pessoas estão sendo alcançadas, com toda certeza absoluta. Já o YouTube anterior já tivemos já bons resultados. E espero que o pessoal aí nos ajude, né? Isso aí. Nos ajude adicionando aí o sininho de notificação, fazendo a sua inscrição, compartilhando esse vídeo, né? E espero que essa palavra edifique a sua vida poderosamente. E se você quiser conhecer a nossa igreja, já foi informado aqui o endereço, né? Será um prazer receber vocês lá na nossa sede mundial das Igrejas Evangélicas Missões Unidas na Fé, aqui na cidade de Maringá, Paraná. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.